Pois é, o ano começou com uma grande preocupação na economia em todo o país, uma preocupação que muita gente já sente dentro de casa. E os reflexos disso tudo já podem ser sentidos também aqui em Joinville. Algumas das maiores empresas da nossa cidade anunciaram férias coletivas para os seus funcionários. Ao todo, quase 9.000 trabalhadores vão ter férias nos próximos dias. Na Schulz, hoje pela manhã, os funcionários trabalhavam normalmente, mas a partir de amanhã, aproximadamente 2.600 colaboradores das linhas de produção vão parar as atividades por um período de 10 dias. A empresa deu férias coletivas para os funcionários. De novo, em dezembro, eles já tinham parado. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville, que representa os trabalhadores da empresa, não há motivo para preocupação, mesmo que ainda não tenha sido feito um acordo coletivo para a manutenção dos empregos. Às vezes a empresa tem a produção estocada, ou qualquer uma queda de mercado mínima, ela antecipa as férias coletivas para garantir no final do ano. Então, nada do que está vindo até agora preocupa. Nos anos passados, as férias coletivas da Schulz eram em outros meses e não em fevereiro. O presidente do sindicato disse ainda que a situação deste ano é diferente, mesmo com o mercado não correspondendo. É um ajuste de mercado, mas que não vai prejudicar os postos de trabalho ou gerar desemprego na categoria. Outra empresa que paralisou as atividades é o Whirlpool Eletrodomésticos. Cerca de 6.000 funcionários estão de férias coletivas desde o dia 9 de fevereiro. O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Refrigeração disse que, com a queda do poder de consumo, aumentou o estoque da empresa. Desde o ano passado, a unidade de Joinville tem dado férias coletivas pontuais por setores. Essas férias coletivas com essa amplitude foram dadas com esse objetivo, manutenção de emprego. No ano passado, as férias foram em junho. De acordo com o sindicato, as férias coletivas são consequências do mercado que não está reagindo conforme o esperado. O sindicato diz ainda que as empresas estão agindo de maneira cautelosa, preventiva e que elas vão analisar o comportamento do mercado nos próximos dias e não descartam a possibilidade de novas férias coletivas aos funcionários. A insegurança de mercado ela já existe, principalmente nas montadoras e na linha branca, que não deixa de ser um tipo de montadora também. De acordo com o Ministério do Trabalho, de abril a dezembro do ano passado, 3.700 postos de trabalho foram eliminados na indústria de Joinville. Os dois sindicatos afirmaram que estão tomando todas as medidas para garantir os empregos dos funcionários. Nós procuramos a direção das empresas Whirlpool e Schulz, mas fomos informados de que ninguém iria gravar entrevistas sobre esse assunto. E a gente viu aí que são milhares de funcionários e famílias passando por essa situação. E com certeza muitos estão preocupados com esse momento em que a economia como um todo não vai muito bem. Por isso a gente convidou o Cícero Ferreira Filho, que é consultor em gestão empresarial, para conversar com a gente. Boa tarde, Cícero. Boa tarde. A primeira pergunta é a seguinte: essa decisão de dar férias coletivas significa que as empresas estão preocupadas? Com toda certeza. Nós observamos aqui em Joinville e em Santa Catarina, nós vivemos num oásis de emprego e de prosperidade. Joinville e Santa Catarina cresceram aproximadamente 3,5%. E a economia do Brasil vem crescendo cresceu no ano passado em torno de 0,3%. Então nós crescemos aí 10 vezes mais do que o Brasil. Só que isso não é um momento muito específico que nós temos em Joinville, porque Joinville é afetado por essas questões externas. Então, nós conseguimos ver em Joinville a própria Schulz, que faz parte do setor, que é o metal mecânico, como em Caxias do Sul nós temos 20.000 postos de trabalho que nesse momento também estão em férias coletivas, nós já conseguimos sentir os impactos aqui na economia de Joinville. Falando setor a setor do Brasil, que é esse deserto, metaforicamente falando, o setor primário tende a crescer, 2,8%. O secundário, que se encontra a indústria, nós tivemos uma redução de 3,4% pontos percentuais em 2014 dos postos de trabalho. E no setor do comércio, nós conseguimos ver várias questões voltadas a liquidações, promoções, onde o comércio está tentando desovar os estoques. Então, a gente sim, nesse momento, é um momento de atenção e cautela. De preocupação, de alerta. Para o funcionário que está de férias coletivas, nesse momento está nos assistindo, com um pouco de preocupação, com certeza. É um momento em que ele tem que se preocupar, há risco para o emprego dele?
Perfeito. Nesse momento é um momento sim de cautela, pelo menos no primeiro trimestre, o fechamento do primeiro quadrimestre, a gente tem que sim tomar um pouco de atenção. Então não fazer grandes compras, se endividar a longo prazo, mas se nós diminuirmos o consumo, que é essa mão invisível do mercado da oferta e da demanda, com toda certeza a economia vai ficar pior. Então, a tendência nesse momento, pelo menos no primeiro trimestre, é que a gente tenha um pouco mais de cautela e, eventualmente, se esforce um pouco mais, treine um pouco mais, efetue cursos, comece a se esforçar para ser mais produtivos e aparecer. No caso de uma possível demissão, já tem uma frase de Einstein que diz muito bem que a crise é o melhor momento para se crescer. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e tem várias associações voltadas a empreendedorismo, enfim, que são caminhos que a gente pode estar seguindo, porque sim, a tendência na indústria é que a gente tenha, assim, uma baixa nesse momento. O Brasil deve crescer pelo FMI em torno de 1,2%, 1,4%, o Banco Central diz 1,2%, mas a tendência pelos especialistas é que a gente cresça em torno de 0%. Então, a gente bem provavelmente vai ter um ano muito parecido com o que nós tivemos em 2014. Então, o momento é de apertar os cintos e se precaver para esse momento. Um pouquinho complicado. De cautela. A gente tem a informação que de abril a dezembro do ano passado foram eliminados 3.700 empregos, ou seja, 3.700 vagas sumiram, né? Uhum. Foram mandados embora e não voltaram a contratar nesses lugares. Pode acontecer isso novamente? Olha, talvez não nessa proporção. Como eu comentei anteriormente, o setor secundário, que é o setor da indústria, que é a transformação, ela vem sofrendo decréscimos há um longo tempo já dos postos de trabalho. Então, é importante, sim, a gente pode ter esse tipo de questão de redução dos postos de trabalho. Vocês podem observar pela própria Volkswagen, que teve corte de postos de trabalho. Nós tivemos também a Renault, que deve estar entrando em programa de demissão voluntária. Então, isso pode vir a ocorrer, mas talvez não nessa proporção. No caso da indústria, especificamente aqui de Joinville, o que a gente pode ter de panorama? Nesse momento, volto a resgatar o que nós falamos no início, né? Joinville cresceu muito mais do que o Brasil. Então, nós vivemos nesse oásis. Não podemos esquecer que é um oásis dentro do deserto. Para esse momento, não haverá crescimento. É bem provável que nós teremos um cenário muito parecido com 2014. Então, pode sim ocorrer redução em postos de trabalho, mas não algo muito drástico. É importante a gente salientar que após o primeiro trimestre, quadrimestre, a gente vai ter uma noção um pouco melhor do que vai acontecer. Nós vivemos num país que tem o carnaval e isso influencia muito nos negócios. Bom, para quem está nos ouvindo também, a dica nesse momento para o funcionário, como você falou no começo, rapidamente, é se preparar mais, trabalhar com mais vontade, enfim, mostrar que vale a pena para a empresa que ele esteja ali. Com toda certeza. Nesse momento, que é um momento crítico, a gente tem que levar em consideração que é um momento de você aparecer, de você fazer diferente. Se você continuar fazendo igual, você vai cair na vala comum. Então, um momento agora de você se capacitar, treinar, ser mais produtivo e, com toda certeza, isso vai ser considerado, levado em consideração num momento de uma decisão um pouco mais contundente, né? Então, esse é o momento. Então, procurar essa especialização. Aproveitando, Cícero, também para quem está em outras áreas além da indústria, comércio, serviços, tem também risco de desemprego nessas áreas? Olha, a gente vem observando, aqui no caso de Joinville nós não temos o agronegócio, que é um dos únicos setores que vão estar crescendo. No caso do comércio, a gente começa a observar, isso não precisa ter um olho muito clínico para entender, você vê em alguns shoppings, lojas abrem, lojas fecham. Então, o importante nesse momento é a gente ter uma ciência e uma técnica apurada na hora de empreender e na hora de manter esses empregos. Pode ter certeza que se a gente começa a ter muitas promoções, a gente começa a ter muita liquidação, alguma coisa não vai bem. Então, nesse momento, para o comércio, a tendência é que a gente entre nesse ciclo de promoções, liquidações até ele se estabilizar, mas acredito que não teremos grandes impactos em relação ao setor terciário. Tá certo, vamos torcer para que aconteça o melhor para todo mundo, né? Obrigada, Cícero, pela sua presença aqui no Jornal do Almoço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o Jornal do Almoço está terminando. Você vai ter outras informações a qualquer momento na nossa programação. E à noite, né, Rafael, no RBS Notícias. Tá chegando o Globo Esporte com todos os detalhes da saída do goleiro Ivan do Joinville. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.